Olá, amigos, bem-vindos a mais um Momento de Fé. Eu me chamo Bruno, é uma alegria ter a sua audiência. Compartilhe essa mensagem e faça outras pessoas serem tocadas pela presença de Deus através desta mensagem. Seja você um canal de Deus para abençoar vidas. É o mínimo que podemos fazer por alguém que amamos e não queremos ver andando para trás, tendo uma vida frustrada e derrotada. O texto que eu quero dizer para você, eu vou falar sobre dois textos. O primeiro está em Números, capítulo de número 13. E o segundo está em Marcos, capítulo 5. Após a mensagem, estaremos em oração a Deus por sua vida. O capítulo 13 de Números nos fala sobre a missão dos 12 espias que foram até a terra prometida, olharam, viram coisas extraordinárias, trouxeram um relatório. Falaram coisas maravilhosas da terra, porém, dentro do relatório, para animar o povo de tomar posse daquilo que Deus prometeu, houve palavras que eu quero compartilhar com você, que não são boas para ninguém. Quem carrega essas palavras consigo não alcançam de Deus o extraordinário, a vitória. Diz assim, o capítulo 13, o versículo de número 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para o Negueb, e vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai, Tamai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Mas ora, observa agora, depois vieram até o vale de Sucol e dali cortaram um ramo de uva que com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou aquele lugar o Vale de Sucol por causa do cacho que dali cortaram. 2 pessoas carregando o cacho. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E o relatório foi este. São palavras que você precisa guardar em seu coração para não cometer o mesmo erro. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, aquele cacho lindo. E dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra, a que nos enviaste, e ela em verdade mana leite e mel, é uma terra próspera, este aqui é o fruto da terra. Porém, disseram, contudo, o povo dessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos dos gigantes de Anak. Os amalequitas subiram na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, e começaram a nomear o nome de quem estava lá. Os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto do mar, ao longo do Jordão. E o relatório negativo foi esse. Disseram, porém, os que subiram com ele, versículo 31, não poderemos subir contra este povo, porque é muito forte, é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram toda a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual fomos espiar é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Vimos ali os nefilins e começam a falar. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então é isso que eu quero que você entenda. Não adianta você ter uma vida pessimista da vida, entrar em um projeto derrotado, entrar numa guerra com sentimento de derrota. Deus falou um dia para Josué, já entreguei a cidade, o seu rei, os seus homens valorosos. Eles foram à peleja, rodear essa mesma terra com sentimento de vitória. Mas aqui trouxeram um sentimento de derrota. Isso não pode se apegar a você, meu amigo, minha amiga. Jamais.
Isso se chama autossabotagem. O que adianta colocar poréns? Não consigo, não dou, não posso, não sei, não vai dar. Se excusasse. Esses homens sabotaram com palavras negativas todo um povo guerreiro. E eu quero que você tome cuidado com as suas palavras. Não desanime quem está perto de você. Não se desanime. Seja uma pessoa otimista, perseverante. Afinal, você crê em um Deus Todo-Poderoso que reveste quadros, muda situações, traz coisas novas, inspiração e graça para você. Esse primeiro texto fala sobre palavras pesadas. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos, na visão deles, como povo pequeno, povo de pouca força. Eles são mais fortes do que nós. Não alimente essas palavras no seu coração, porque isso vai te trazer frustração, medo, insegurança, receio de enfrentar, desânimo, cansaço e tudo que é ruim. E esses povos, todos que terminam com eus, vão tomar posse da sua vitória e vão te auto-sabotar. Se você confiar, se você começar a colocar os seus sentimentos acima de Deus, as suas fraquezas acima de Deus, as suas limitações acima de Deus, os seus problemas acima de Deus, você vai se auto-sabotar e não vai alcançar. Esse é um texto lamentável, se repete em vários outros textos aqui do Antigo Testamento, falando de um povo que tinha tudo para vencer, mas infelizmente são lições que temos que aprender como seres humanos. Não vamos ser pessimistas. Mesmo que você esteja em desvantagem, levanta a sua cabeça, erga. Venha agir como uma pessoa confiante, porque isso é importante para a sua vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. São palavras. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Agora, olha o outro texto que eu reservei para você. Uma mulher que estava há 12 anos enfrentando um problema sério, não tinha solução. Na medicina, os médicos tudo fizeram por ela, mas não adiantou nenhum esforço. Ia de mal a pior o seu problema, se agravando a cada dia. Ela perdeu tudo, gastando em busca de um milagre. Ela não conseguiu. Tem coisas que você tem que parar e analisar. Esta mulher viu passando uma grande multidão e ela olha para o centro dessa multidão. Essa multidão estava sendo levada a acompanhar quem? Era Jesus? Ou Galileu? Ou Nazareno? Ou Filho de Deus? E ela então diz consigo, no capítulo 5 de Marcos, no versículo 28, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curado. Você tem que se determinar isso na sua vida. Tem que se automotivar. Tem que se valorizar, tem que acreditar. Tem que erguer sua cabeça. Você não pode dizer para você mesmo que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Nem adianta tentar. Pode parar que você vai perder o seu tempo. Você não pode falar isso para ninguém, muito menos para você. A pessoa termina um curso, o que você fez? Isso aí é curso de terceira categoria, curso de primeira categoria, esse e outro. Não, você não pode estragar a festa do outro, desmotivar o outro só porque o outro alcançou algo que não era segundo a sua visão. Mas ele tem que festejar, ele alcançou, comemore, festeje. Sempre anime, sempre ajude. Eu conheço um grande homem de Deus que sempre falou isso. Um líder levanta, motiva, anima as pessoas. O chefe não. Ele quer o poder para si, ele não ajuda ninguém, ele tem prazer de ver todo mundo de baixo e só ele por cima. Um líder, ele fica feliz quando vê
as pessoas que ele lidera alcançando resultados, conquistando, sendo abençoadas, sendo vitoriosas. Meu amigo, aqui está 2 textos. Palavras desmotivadoras influenciaram e atrapalharam muita gente. Fizeram muita gente chorar, muita gente ficar frustrada e pensar em desistir. Olha com quem você conversa, com quem você desabafa. É uma pessoa otimista ou pessimista? É uma pessoa de fé ou uma pessoa incrédula? É uma pessoa cética ou uma pessoa da fé? Quem está te orientando? Você está escutando quem? Qual é a ideologia, a visão dessa pessoa a respeito das conquistas, do possível, das possibilidades? Porque se você andar com esse tipo de pessoa, você vai se tornar, possivelmente, uma pessoa da mesma forma. Então, ande com pessoas de fé. Esta mulher, mesmo com todas as dificuldades e nãos, e dificuldades, problemas, ela dizia consigo, ela alimentava uma fé. Se eu tão somente tocar as vestes, isso me basta, eu vou ficar. Quem disse isso para ela? Quem garantiu isso para ela? Ela se baseou em quê? Em qual informação? Foi a voz da fé. Foi a voz de Deus dentro dela, dizendo, vai que vai dar certo. É neste nome que você vai alcançar a sua vitória. Tem coisas que não é para os homens, tem coisas que é para Deus, tem coisas que não tem explicação humana, mas tem coisas que fazem com que os homens glorifiquem a Deus, mesmo não entendendo. Porque não há explicações humanas, mas há resultados que as pessoas não podem contestar. Então, ela estava passando um problema muito grave. Capítulo 5 fala isso, de Marcos. A gente começa o versículo 25. O versículo 26 fala que ela tinha sofrido bastante a mão de muitos médicos. Não tinha resultados, mesmo que os homens poderiam ser profissionais. Mas chegou um ponto que não podiam ajudar para ela mais. E agora? Desistir? Aceitar palavras de derrota? Ou dizer, tudo bem, vocês fizeram o melhor que vocês puderam, vocês foram até aqui. Agora, daqui em diante, daqui para frente, é a especialidade do meu Deus. Eu tinha esperança dele agir pela mão de vocês, mas eu entendi agora que a partir deste momento, é ele mesmo que vai agir na minha vida. Eu vou na fé. E ela, o problema só agravava, mas ela disse, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dele, dentro da multidão, tocou-lhe o manto com essa palavra que ela alimentou dentro de si mesma. Se eu tão somente tocar-lhe as vestes, eu vou ficar. Você crê nisso? Isso é convicção. O primeiro texto daquele povo, que trouxe um relatório bom, mas no meio das palavras, um pessimismo. Não vamos conseguir, são mais poderosos que nós, são mais fortes do que a gente, a cidade, essa terra devora a gente, é boa, mas não tem como alcançar, é impossível. Isso é autossabotagem. Esse segundo texto, uma mulher lutadora, nunca desacreditou que era possível. Foi para o campo da fé e alcançou em Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que te chama de verdade, te valoriza, reconhece a sua fé, te olha além das aparências. Em Jesus ela alcançou. Então, não abaixe sua cabeça só porque você recebeu uma notícia ruim, uma notícia desfavorável, ou há poucos recursos humanos, mas a fé move a mão de Deus, o sobrenatural, e faz o poder de Deus tocar a sua realidade e transformar realidades, e mudar realidades, e trazer coisas extraordinárias para o seu viver. Deixo essa mensagem ao seu coração. Viva a fé. Não se auto-sabote, mas se motive, se estimule. Tenha fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Levante a sua mão. Pai, abençoe este amigo, essa amiga, que a partir de agora vai usar bem as suas palavras,
vai tomar cuidado com o que sai da sua boca, vai tomar cuidado com o que ouve, não vai permitir que as palavras negativas entrem no coração e na vida dela, Senhor. De hipótese alguma, ela vai se alimentar de coisas boas. Com o texto, quero trazer esperança, a memória, aquilo que me traz esperança. Então o Senhor não vai permitir ninguém dizer que ela não pode, porque o Senhor diz que ela pode. Pela fé, na fé ela pode, ela consegue, ela conquista. Então eu declaro ela vitoriosa e abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém, diga graças a Deus. Aceite a Jesus Cristo. Seja discípulo de Cristo. Hoje mesmo, como seu único e suficiente Salvador. As autoridades deste mundo não podem fazer isso, mas os embaixadores de Deus sim. O Senhor não pode ser escrito no livro da vida hoje mesmo, através desses embaixadores de Deus. Então busque uma igreja de Deus, congregue nela, tornando-se um só corpo com ela e siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10:16. Meu amigo, compartilhe. Tem pessoas que precisam dessa mensagem, tem pessoas que precisam de ouvir uma palavra de Deus através de você. Seja você um canal então. Você já falou, e a pessoa às vezes, ela está nesse transe, ela está nesse loop, ela está só pensando como disco arranhado, nas mesmas palavras de derrota a vida inteira. Mude isso. Quebra esse paradigma. Traz algo novo para ela. Compartilha essa mensagem com ela e deixa Deus falar ao coração dela. Porque ela precisa romper com tudo que é ruim, que desanima ela, e viver o novo de Deus através da fé. Tudo é possível àquele que crê. Deus abençoe a sua vida. E se creres, verás a glória de Deus. Amém.